Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quando você tem um parceiro, quando você tem um líder ascendente, de preferência, que senta com você uma vez por mês, uma vez por semana, que seja, e conversa com você sobre o seu plano, sobre o que você vem fazendo e sobre aquelas experiências que você tem acumulado, certamente essa pessoa vai te dar uma contribuição muito grande, porque ela vai agir exatamente na situação em que você experimentou. Vamos supor, você faz uma reunião com o seu patrocinador e define um plano de ação para os próximos 15 dias. Daqui a 15 dias você senta com ele de novo e você compartilha com ele todos os seus números, aquilo que você fez, quantos contatos, quantas visitas, quantas demonstrações, quantas apresentações, o que deu em termos de conversão, de vendas, de patrocínios, o que você fez a partir daí, você conta a sua história, você conta a sua experiência. Essa pessoa que tem um pouco mais de maturidade profissional, ela vai avaliar o que você fez e vai te dizer, olha, isso aqui não tá legal, esse número é incoerente, isso aqui, se você fez tantas apresentações, deveria ter feito mais vendas ou deveria ter feito mais patrocínios. Alguma coisa na sua argumentação não está legal. Faz para mim, como que você faz essa apresentação? Como é que você fala com a pessoa? Em quanto tempo você faz o acompanhamento dessa pessoa? E aí ele vai trocando essas figurinhas de modo que ele tenta descobrir de fato o que aconteceu. E muitas vezes ele vai descobrir que são detalhes muito pequenos que vão fazer grande diferença na sua trajetória e que às vezes você sozinho não é capaz de identificar. Falta a você experiência para comparar com outras situações que ele já vivenciou e que serviram de experiência para ele interpretar o seu caso. Com certeza esse acompanhamento, esse aconselhamento periódico faz uma grande diferença na sua evolução. O que vai acontecer? O coach ele vai servir para ajudá-lo a refletir sobre sua estratégia pessoal e vai tratar dos próximos desafios com uma abordagem positiva e realista. Ou seja, se você nesse período de 15 dias conseguiu construir isso, o que você pode projetar para os próximos 15 dias? No mínimo, a mesma evolução, de preferência um pouco mais, para que você saia da sua zona de conforto, para que você busque um aprimoramento de fato, para que você busque a correção daquilo que não estava legal. E é justamente essa troca de figurinhas a cada período que vai fazendo com que você corrija cada uma das falhas que você vem cometendo ao longo do caminho. E essa segunda opinião, ela precisa ser técnica e bem intencionada. Não adianta que você desabafe, converse com um parente, com um amigo que não conhece do que você está fazendo, porque essa pessoa vai dar opiniões. E opiniões não vão te levar muito longe. Muitas vezes as pessoas acham que você está fazendo uma determinada coisa certa ou uma determinada coisa errada. E você mesmo costuma achar muito. Nós achamos muito o que nós fazemos e precisamos de uma segunda opinião de alguém um pouco mais experiente que vai nos dizer com a convicção de quem já passou por isso o que de fato você precisa fazer, o que de fato precisa melhorar. Por mais que você tenha uma conversa franca com seu marido, com a sua esposa, com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que essas pessoas estejam muito motivadas e queiram te ajudar, elas não necessariamente vão ter o conhecimento técnico para te ajudar a fazer uma avaliação responsável e realista. Então é necessário que você tenha um acompanhamento técnico. Isso vai te facilitar muito ao longo desse processo. Da mesma forma, a experiência que você acumula ela é muito rica e ela tem que ser transferida para os seus downlines. E é por isso que nós falamos que você deve aconselhar os seus downlines periodicamente. Organize as suas sessões de acompanhamento uma vez a cada semana com seus patrocinados diretos, uma vez por mês pelo menos, e isso vai fazer com que a sua rede cresça muito mais. Você também pode fazer aconselhamento com aquelas pessoas que estão em posições estratégicas do seu grupo, talvez no fundo da profundidade, da raiz de cada um dos grupos que você construiu. Muitas vezes é uma pessoa estratégica que vai ajudar todo o seu grupo a crescer. Então, faça um trabalho específico, aconselhe essa pessoa, faça junto, talvez até com o seu direto, para que ele não se sinta superado por você ou para que não haja nenhum problema aí de relacionamento com ele. Leve ele junto com você, não há problema, mas é importante que você esteja participando do desenvolvimento de cada pessoa-chave do seu grupo. Isso vai fazer com que você tenha o controle da situação. Porque pense no seguinte, muitas vezes nós vamos para uma reunião de negócios e nós conversamos
com os nossos líderes no intervalo e os nossos líderes vão sempre falar frases positivas, vão sempre nos dizer mais ou menos a mesma coisa que é dito nos treinamentos, com raras exceções. A menos que esse líder já conheça a nossa história, talvez ele fale uma frase mais específica e mais dirigida a você. Mas mesmo que isso aconteça, nós sabemos que o tempo do seu líder nesses eventos é muito concorrido, ele tem outras pessoas para apoiar e o ambiente de um evento, ele não é propício para esse tipo de análise profunda e específica. Ele é legal para você criar aquele envolvimento emocional, para você traçar um plano macro, para que você tenha talvez a troca das agendas, para você saber exatamente em qual lugar você deve estar, em qual reunião, em qual treinamento. Porém, quando você precisa de uma informação mais profunda, é necessário você separar um horário e ter uma conversa específica, exclusiva, porque aí sim o seu líder vai ter condições de entender a sua situação. Vou fazer aqui um parênteses. Eu sei que nem todos os líderes conhecem dessa técnica ou dessa informação que eu estou passando hoje para vocês e, infelizmente, muitos deles desenvolvem marketing multinível de maneira quase que intuitiva. Muitos, inclusive, acertam bastante, mas de forma intuitiva. Eu me lembro que na época que eu aprendi sobre marketing multinível, eu tive uma experiência fantástica de aconselhamento, porque o padrão de treinamento, o sistema daquela empresa era muito voltado a isso. E aquilo fazia com que o nosso grupo crescesse de maneira muito acelerada, em profundidade e formando líderes numa velocidade impressionante. Porque um dos pilares era a sessão de aconselhamento. Isso acontecia com uma frequência muito grande e eram reuniões particulares, porque isso aí faz toda a diferença. Você, muitas vezes, o seu downline, ele está passando por uma dificuldade e ele não vai revelar essa dificuldade na frente de outras pessoas. Ele vai fazer um personagem. Nós sabemos que as pessoas, elas têm a realidade delas e têm a máscara que elas acabam utilizando para se protegerem. Infelizmente, não é que as pessoas sejam falsas, mas isso acontece com todos nós. Você não vai falar dos seus problemas pessoais em público. Você não vai se expor a esse ponto. Não é numa reunião de negócio, de apresentação de oportunidade, que você vai perguntar para o seu líder o que você deve fazer numa situação específica que você não sabe lidar. Às vezes é com a sua família, às vezes é com um parente, às vezes é com as suas finanças pessoais, às vezes pode ser uma série de detalhes que estão te deixando apreensivo e isso está te minando a energia, está te impedindo de crescer. E muitas vezes você tem dificuldade de se abrir porque não tem ninguém que possa te escutar, que possa te apoiar de maneira consciente nessa situação. E o mesmo acontece com seus downlines. Você pode ter certeza que na sua rede tem 20, 30, 50, 100 pessoas e um dia vai ter milhares de pessoas e cada uma delas tem problemas pessoais, tem situações para administrar. E essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Elas precisam de aconselhamento. E se você, como líder, não se coloca à disposição para ajudá-las, você está deixando que elas busquem esse tipo de apoio profissional através de outra pessoa, muitas vezes uma pessoa que não acredita nesse negócio e que acha que o melhor que ela tem a fazer é sair da sua empresa. Você deixa sua rede muito solta. Quando, na verdade, se você sabe fazer a sessão de aconselhamento de maneira inteligente, você traz o seu downline para perto de você. E mesmo que ele esteja passando por grande dificuldade, ele vai confiar mais em você. E ele vai perceber que pode contar com você. E essa relação de parceria próxima, mesmo que não resulte um lucro imediato, em bônus, em alguma solução para o problema em si, ele vai perceber que ele pode continuar no mesmo projeto porque você entende a situação dele e você quer de fato ajudá-lo. Quando você aconselha o seu grupo, você tem o grupo na sua mão. Isso é fantástico para retenção, para você proteger o seu grupo de ataques externos, de outras empresas, de uma série de situações que podem acabar atacando o seu negócio. É importante, se você não teve um líder ou se você não tem um líder que faça isso com você, não importa. Comece a partir de você. Comece a fazer com cada um dos seus diretos, com as pessoas estratégicas do seu grupo, sessões de aconselhamento. Se você não teve um bom patrocinador ou se você não teve um bom líder, isso não é desculpa para que você seja um péssimo patrocinador, um péssimo líder. Se você quer construir esse negócio, uma situação que você vivenciou, você é capaz de lidar com ela, você tem que saber lidar com essa situação e você não pode duplicar o problema na sua rede. Você tem que corrigir isso e ensinar a sua rede da forma correta. Porque se você fizer isso, não importa, a sua dificuldade já ficou lá no passado e a partir do momento em que você decide construir a sua história do jeito que tem que ser, você vai poder chegar a qualquer lugar, você vai poder conquistar seus resultados. O coach, o patrocinador, eu gosto de falar de líder ascendente, porque muitas vezes o seu patrocinador não é a pessoa adequada para fazer as sessões de aconselhamento com você. Na época que eu entrei no marketing multinível, eu me lembro que o meu coach, o meu treinador, era o meu quarto líder ascendente. O meu patrocinador, ele era o meu cunhado e não sabia nada sobre esse negócio. Uma pessoa que tinha acabado de se inscrever no negócio. E acima dele tinha duas pessoas que também não estavam muito envolvidas. Foi o meu quarto ascendente que colou em mim e a gente fazia essas sessões de aconselhamento uma vez por semana. Nos falávamos todo dia por telefone. Eu sabia exatamente o que deveria fazer porque eu tinha um mentor. Eu tinha uma pessoa que compartilhava comigo o meu plano. Ele sabia exatamente aonde
onde eu gostaria de chegar, ele sabia meus números e ele sabia o que eu estava fazendo. E quando eu ia para uma direção que não era legal, ele puxava minha orelha, no bom sentido também. Nós sabemos que nesse negócio não pode haver cobrança, mas se você tem uma relação de parceria com alguém que você confia, essa pessoa tem sim liberdade para falar algumas coisas que nem sempre são muito agradáveis, mas são necessárias. Se você está fazendo uma coisa errada, é importante que tenha algum amigo de fato que venha te contar o que pode ser melhorado. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.